Graça e paz do nome do nosso Senhor Jesus a todos os ouvintes. A bênção do Senhor esteja estendida sobre cada irmão, cada ouvinte. Que o Senhor te dê direção, que o Senhor te sustente em nome do nosso Senhor Jesus. Este nome que é o nome sobre todos os nomes. Por este nome é fortificado a nossa fé. Por este nome a redenção em Deus. Por este nome é apagado todos os nossos pecados e por este nome nós recebemos os dons espirituais, aleluia, e por este nome nós temos autoridade de orar em seu nome e pedir ao Pai para que Ele possa mover sobre a vida de cada um neste momento e trazer a cura em nome de Jesus. Nós oramos, Pai, pelas tuas misericórdias, que o Senhor possa mover neste momento sobre essas almas, sobre essas vidas, meu Pai, trazendo a cura, a libertação, dando força a todo que está cansado, fortificando, Senhor, esses corações enfraquecidos, trazendo este renovo e colocando este ânimo em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Precisamos estar fortificados, meus irmãos. Sem força, em Deus nós não vamos a lugar nenhum. Aonde está a tua força? É esse que é o problema. Onde está a nossa força? Precisamos buscar em Deus a força. A própria palavra diz para a gente se fortalecer no Senhor. Se fortaleça no Senhor e na força do seu poder. Precisamos, como que eu vou me fortalecer em Deus? Crendo na sua palavra. Eu preciso crer na sua palavra. Eu preciso dar crédito na sua palavra. Deus, Ele se revela aos homens exatamente através das Escrituras Sagradas. Então é nela que eu preciso crer, meus irmãos. As crenças que nós temos, meus irmãos. Muita crença sem base na palavra de Deus. Então nós precisamos ter realmente, não é o êxtase, meus irmãos. Não é o movimento. Não é tentar se conectar a Deus. Muitas vezes a gente vê aquelas pessoas em transição tentando invocar a Deus, tipo assim, você precisa se concentrar agora, fecha os teus olhos, se concentre em Deus. Meus irmãos, será que é desse jeito que nós nos conectamos a Deus? Isso é um jeito de crença, meus irmãos. O que adianta aí naquele momento entrar em transição, num êxtase, tentar fechar meus olhos naquele momento, agora eu vou me ligar em Deus. Eu sei que Deus está aqui. Eu creio que quando há arrependimento, quando nós estamos com o coração arrependido, porque a presença de Deus, meus irmãos, ela é multiforme. A presença de Deus, meus irmãos, aleluia, ela está estendida sobre toda a terra, sobre todas as vidas que clamam exatamente, mas precisa ter arrependimento. Porque o que nos liga a Deus, meus irmãos, é um coração aquebrantado. Precisa ter o arrependimento, meus irmãos. É onde Deus vai operar. Nós precisamos realmente estar aquebrantados, arrependidos, para que o Espírito Santo... Agora, não adianta eu tentar entrar num estado de comunicação com Deus, fechando meus olhos, tentando manter a minha firme em Deus, imaginando Deus lá no seu trono, no seu poder e na sua glória... E eu precisando agora de algo, Senhor, eu estou precisando da cura, eu estou precisando da libertação. O que nos liga com Deus, meus irmãos, é a pureza do coração. Quando o Senhor diz que está atrás de verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade, Deus, Ele quer que a gente entre pela porta da justiça da verdade, meus irmãos. É essa porta que nós vamos encontrar Deus. Essa porta que nos liga ao Senhor. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então quer dizer, no caminho que nos liga a Deus, temos que andar na verdade. Temos que sair de toda mentira, de todo engano, tudo. Temos que tirar, andar em justiça. Quer bênção de Deus? Porque senão a gente vai continuar enganando. Ou a gente fortifica o nosso coração em Deus, ou nós vamos continuar comendo manjares. Eu não posso chamar a multidão para frente da igreja e falar, irmãos, eu vou orar para vocês e Deus vai abençoar as suas vidas. Eu não posso continuar chamando a multidão para frente do altar, do púlpito, e falar, irmãos, agora eu vou orar para a sua vida, vou profetizar e a sua vida vai mudar. Eu estou mentindo, eu estou te enganando, meu irmão. Pior é aquele que chama todo esse povo
à frente e falar que vai abençoar, que agora Deus vai entrar com a providência, Deus vai entrar com o milagre, e as pessoas ainda estão todas no pecado. As pessoas estão na mentira, as pessoas estão na prostituição, as pessoas estão fazendo todas as abominações, falando mal do seu próximo, pessoas que não têm perdão e não perdoa, estão tudo na frente recebendo bênção. E quando fala assim, irmãos, olha agora, fecha os teus olhos, se conecte em Deus. Eu digo, meu irmão, o seu coração ainda não perdoou, você precisa perdoar. Você quer se alimentar dos manjares da vida, meu irmão? Ou você quer realmente a verdade de Deus? Então tem que parar de se iludir, tem que parar e ser verdadeiro com você mesmo. Nós temos que olhar e falar, eu não ando como um cristão, eu não sou um cristão. Eu ainda faço todas as coisas que as pessoas do mundo fazem. Eu não sou um cristão. Isso é ser verdadeiro. É isso que Deus quer. Que nós tenhamos um coração que enxergue os erros e fala, Senhor, vê se há alguma coisa má dentro de mim. Tira, Senhor. Me ajuda a tirar tudo isso que não é de Ti, meu Deus. Me ajuda a tirar toda a intriga, Senhor. Ajuda a tirar toda essa maldade que está dentro do meu coração. Ajuda a tirar, Pai amado, esses pensamentos maus que eu tenho, esses desejos impuros, malignos que eu tenho dentro do meu coração. Essa maldade que eu tenho de pensar mal dos outros, Senhor. Olha isso, meus irmãos. Vai abrindo o dicionário aí. Nós temos que purificar o nosso coração. Tem que purificar o coração. Não adianta você ser enganado, meu irmão. Lá na frente, quando você vai, não adianta, pode jogar um rio de água benta em cima de você, pode jogar caminhão de azeite em cima da tua cabeça, meu irmão. Se não tiver arrependimento, não vai acontecer nada. Primeiro que você purifica o seu coração, precisa purificar o seu coração, purificar os seus caminhos, purificar os seus pensamentos, para que realmente a bênção de Deus esteja sobre a sua vida. Nós precisamos aprender tanta coisa da palavra de Deus. O problema é que os homens não estão ensinando. Os homens só querem realmente que você vá lá na frente, recebe bênção, toma bênção. Meus irmãos, tem pastores pregando a palavra de Deus que é tremendo. Tem pastores, homens de Deus, realmente pregando a mensagem de Deus que são tremendos. E nós não podemos nos encher dos manjares da vida, meus irmãos. É tanto engano. Meus irmãos, todo mundo hoje quer ser pregador, missionário. É isso, meus irmãos. Há tempo, se você vai hoje nos canais da internet, você vai encontrar pregador de bênção para todo lado. Revelações de profecia de todo lado. Revelação de mistério de todo lado. E eu digo, e não acontece nada, sabe por quê? Não é Deus falando. Porque quando Deus fala, realmente vai se cumprir. Nós temos que ficar na palavra de Deus, se fortificar da palavra do Senhor. Meus irmãos, hoje as pessoas perderam tanto o temor que começam a usar o nome de Deus, a pregar no nome do Senhor, a revelar no nome do Senhor, com uma vida toda torta. Meus irmãos, nós precisamos ter temor. Meus irmãos. Ou você vai para cima ou vai para baixo. Porque você realmente está aí, eu prego o evangelho, eu evangelizo, mas quanta coisa ainda está dentro de você que precisa ser transformada. Minha irmã, olha, Deus está falando, põe a tua vida no altar. Não queira ser a profetisa dos tempos quando você não é. É muito melhor nós pregarmos uma palavra da Bíblia, aonde nós levamos as pessoas a compreenderem os erros dos seus caminhos e elas sejam tocadas pelo Espírito Santo para que se converta, do que realmente eu encher minha boca de revelação e profecia, meu irmão, que não vai se cumprir na sua vida. Então nós precisamos se fortificar, não com os manjares, meus irmãos, não com os manjares. Precisamos se fortificar com a palavra de Deus, nos enchemos da palavra de Deus, foge dos manjares, meus irmãos. Nós estamos vivendo um tempo sem temor. Olha, que está difícil achar homens de Deus sobre a terra realmente que pode-se dizer, esse homem, ele realmente é um homem que Deus usa na revelação, na profecia, porque estão sumiu os fiéis da terra, meus irmãos. O que nós vemos é só barulho. Meus irmãos, precisamos ficar atentos à palavra de Deus. Esse mundo pentecoste aí virou de ponta cabeça. Meus irmãos, é um tal de profecia, de revelação,
meus irmãos, que eu não sei de onde o pessoal inventa tanta coisa. A gente tem que tomar cuidado. Deus fala, aleluia. A gente tem que examinar os espíritos, vão lá, pegam palavras, versículos isolados, tentam se defender. Nós precisamos ficar na palavra de Deus, meus irmãos. Aleluia. Precisamos aprender que, ainda que o justo passe pelas provações, a maldição não habita na sua casa, meu irmão. A maldição, ela habita na casa do ímpio. A maldição habita na casa do ímpio. O livro de Provérbios 26 diz assim: como a neve no verão e como a chuva na cega, assim não fica bem para o tolo a honra. Como o pássaro o vaguear e como a andorinha o voar, assim a maldição sem causa não virá. O açoite é para o cavalo e o freio para o jumento, e a vara é para as costas do tolo. Está lá no livro de Provérbios. Pegando essa palavra, assim, a maldição sem causa não virá. A maldição sem causa não virá. Precisamos aprender uma situação. A tentação, a provação, o justo ele é provado. Deus, ele permite que nós sejamos provados para uma edificação espiritual. Deus nos leva a uma edificação. Do mesmo jeito que um atleta, ele tem que se esforçar, ele tem que correr, e depois ele vai passando pelas provas, pelas competições. Nós também, meus irmãos, se nós não formos preparados espiritualmente para o Senhor provar a nossa fé, exatamente, edificar exatamente a nossa perseverança e a esperança para irmos passando durante a trajetória da vida, nós temos uma promessa. Mas o Senhor diz: aquele que perseverar até o fim será salvo. E nós vamos passando por esta vida, meu irmão, pelas provas, pelas lutas, pelas dificuldades, mas precisamos sempre ter bom ânimo, precisamos ter ânimo, vontade, nós precisamos ter um coração fortificado no Senhor, precisamos se fortificar no Senhor e na força do seu poder. No livro dos Salmos 27, diz assim: espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifica o teu coração, espera, pois, pelo Senhor. Olha, há um tempo, a palavra do Senhor diz: espera no Senhor com paciência. Amém? Entrega os seus caminhos ao Senhor e confia nele, e tudo ele fará. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique o teu coração. Espera pelo Senhor. Salmo 27, 14. Meus irmãos, temos que peregrinar, sim. Esse tempo de peregrinação que nós temos sobre a terra é para edificação espiritual, meu irmão. É para limpar a nossa vida. Meus irmãos, nós precisamos limpar. É o tempo de pureza, de purificação dos nossos maus caminhos. Que eu digo, as pessoas não têm um discernimento que o tempo que elas estão aqui, nesta terra, meus irmãos, elas ficam cegas, que elas se entregam, elas entram nesse ritmo de ser deixado pela vida e não se importam exatamente em edificar a sua vida espiritual. Então nós estamos vivendo a se deixar levar. O problema deste mundo, meu irmão, não sei se vocês perceberam, as pessoas perderam todos os princípios, viraram todos pavis curtos. As pessoas realmente são todas pessoas precipitadas, de ânimo, meus irmãos. Elas se precipitam no falar, elas se precipitam no agir, elas entraram neste modismo, meus irmãos. E isso está dentro da vida do homem. Ele vem para dentro da igreja, ele continua desse jeito. E ele precisa ser limpo, meus irmãos. Enquanto o homem ainda tem colocado toda a sua força, feito do mundo um ritual para viver em Deus, meus irmãos, nós precisamos tirar a força do mundo e colocar nossa força em Deus. Esse que é o problema. Eu digo, meu irmão, ande despreocupado. Pastor, mas eu vou perder tudo. Não vai perder nada. Ainda que se tivermos que perder para ganharmos o reino dos céus, é tremendo. Aleluia. Só vamos perder, meus irmãos, se nós estivermos fazendo alguma coisa errada, ganhando dinheiro com a mão errada lá fora, enganando, subornando. Temos que deixar a vida do pecado. Agora, se você trabalha com as suas mãos honestamente, meu irmão, e faz um trabalho honestamente, fique em paz. Aleluia. Nós vivemos num país onde a usura, o cobrar usura demais, aqueles que emprestam dinheiro com usura, aqueles que cobram com usura as coisas demais dos outros. A pessoa pode ter um lucro em cima de um serviço que ela faz, talvez ela gastou 100, cobrou 150, agora tem gente que gasta
paga 100 e quer vender por 1.000. Isso é usura, meu irmão. Tirar o proveito do seu próximo, isso é maligno, isso é pecado, meus irmãos. Então nós precisamos entender que tudo aquilo que é usura, Deus abomina exatamente a usura do judeu. Os judeus não podiam emprestar o dinheiro ao seu irmão com juros, não usar de usura, não usar, cobrar o juro. Essa ganância está no coração do homem, meu irmão. Então tudo que é honesto, tudo que é verdadeiro, nós vemos que o Senhor passou a noite na casa de Zaqueu. Aleluia. E nós sabemos que Zaqueu era um cobrador de impostos, meus irmãos. Então, com certeza, ele deveria cobrar alguma coisa, porque ele fala logo depois do Senhor Jesus ter movido no seu coração que se ele tem defraudado alguém, ele devolveria 4 vezes mais. 4 vezes mais se ele tivesse defraudado alguém. E venderia e daria metade dos seus bens aos pobres. Glória a Deus. Aos pobres, olha que tremendo. Tremendo, né? Então ele estava fazendo uma obra tocada pelo Espírito Santo. E nós precisamos ser tocados. Nós vemos que Zaqueu era um judeu. Uma coisa importante, Jesus entrou na casa de Zaqueu, mas ele teve que ter uma ação também, meu irmão. Aleluia. Jesus muitas vezes entra na nossa vida, entra na nossa casa, entra na nossa família, mas precisa ter uma ação. Zaqueu poderia falar: olha, recebi o Messias, o Filho de Deus, dentro da minha casa hoje, estou salvo. Amém? Este êxtase, esta comunhão, mas isso realmente levou Jesus a tocar no coração de Zaqueu o que ele tinha que fazer para ter salvação. E Zaqueu foi tocado. Zaqueu foi tocado que ele sentiu o mal que ele estava fazendo às pessoas. E ele sentiu o mal que ele estava ali possuindo todos aqueles bens para si próprio. Mas quando ele foi tocado, ele disse: se eu defraudei alguém, vou devolver 4 vezes mais e vou dar metade aos pobres. E o Senhor Jesus disse: entrou salvação nesta casa aqui hoje. É isso que nós precisamos, meus irmãos. Que entre a salvação. Não adianta a gente carregar os bens, os lucros dessa vida, meu irmão, e perder a salvação. Não adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. A nossa salvação não está naquilo que nós conquistamos, a nossa salvação não está naquilo que nós carregamos, mas a nossa salvação está num coração arrependido, um coração contrito, um coração com temor a Deus, um coração que não se fortifica de manjares, mas da palavra sólida de Deus. Então nós temos que tomar cuidado, meus irmãos, com toda a doutrina que está sendo colocada hoje, muita doutrina esquisita, nós precisamos tomar cuidado. Amém? Hebreus 13:9 diz isso: não vos deixeis levar em redor por doutrinas várias e estranhas, porque é bom que o coração se fortifique com a graça e não com manjares, que nada aproveita aos que eles se entregam. Amém? Nós precisamos aprender, meus irmãos, que nós temos uma só doutrina, não várias doutrinas. Não temos várias doutrinas. Porque lá na igreja desse funciona desse jeito, na igreja do outro funciona desse jeito. Não. Só temos uma doutrina, não temos várias doutrinas. Uma doutrina só, um só Espírito, um só batismo, um só Deus, meus irmãos. Então, eu sempre falo que se os irmãos estão cheios do Espírito Santo, estão cheios da palavra, há uma concordância, há um só coração, um só pensamento. Não há divisão, meus irmãos, porque o Espírito Santo, nós não temos um Espírito Santo diferente em cada um de nós, é o mesmo Espírito que testifica. Então alguma coisa está errada. Se nós temos um grupo de pessoas cheias do Espírito Santo, da palavra, que tem concordância, aí começa a vir outro grupo discordando, achando que do jeito deles, então há uma discordância, meus irmãos. Alguém está errando, porque nós temos que ter um só pensamento, um só Espírito, um só coração, um só Deus, um só batismo. Não temos dois, meus irmãos. Então não podemos ser deixado levar por vários ventos de doutrina, meus irmãos, estranha, porque não é bom que o coração se fortifique de manjares, meus irmãos. Nós temos, o que é manjar, meu irmão? O manjar é exatamente aquela sobremesa, e tem gente, aquela sobremesa deliciosa que nós podemos apetitar depois do jantar, glória a Deus, amém? Do almoço. Mas tem uns, meus irmãos, que eles não querem um alimento sólido,
eles só querem o manjar, né? Igual criança. Você deixar a criança, ela só quer o doce, ela não quer o alimento. E é isso que está acontecendo, meus irmãos, na vida de muitos. Eles só querem o doce, eles só querem a bênção, eles só querem ir atrás da crença. Eles não querem exatamente parar e falar, não, eu preciso meditar na palavra de Deus, eu preciso me fortificar nas escrituras sagradas. Não. Eles vão se deixando levar por outras doutrinas. Lá tem um homem de Deus, ele ora, ele abençoa. Vamos lá, olha, ele ora, vai acontecer, vai abençoar, ele profetiza, ele revela. Meus irmãos, lá tem lá as bênçãos, você sai com sabonete, você sai com tudo lá, né, meus irmãos? Tem tudo lá. Nós temos que abrir os olhos, meus irmãos. Não tem base bíblica para nada disso. Nós precisamos se fortificar na graça e não com manjares, meus irmãos. E muitos se entregam nessa dissolução, porque é um povo que foi criado dentro de um estado religioso. Meus irmãos, desde pequeno, de gerações a gerações, as crenças não estão aí. Não por entendimento, sem entendimento. E vão levando. E vão aprendendo o ritual das culturas passadas, porque a minha avó fazia desse jeito, a minha bisavó fazia daquele jeito. Meus irmãos, a minha mãe fazia daquele jeito e eu também faço desse jeito. Eu já entrei muito nesse jogo, meus irmãos. Mas ficamos presos a uma cultura, a um rito. A gente não quer quebrar essa ascensão familiar, a gente não quer quebrar esse cordão. A gente acha que tem uma ligação no mundo espiritual, fazendo os mesmos ritmos. E acabamos fazendo os ritmos todos errados, meus irmãos. Adorando o que não se deve orar, fazendo o que não se deve fazer, colocando força onde aquilo que não é força, meus irmãos. Porque viemos de uma cultura, de um povo exatamente que era ignorante, sem instrução nenhuma. Então dá glória a Deus, se Deus chega neste momento, Ele abre os nossos olhos e faz nós conhecermos a verdade. Não temos que se preocupar com o que aconteceu com as gerações passadas. Nós temos que se preocupar com agora, com o momento agora. Você tem que se preocupar com a tua vida, a vida dos teus filhos e a vida daqueles que você pode alcançar com a verdade. Aleluia. Então nós temos que levar a palavra da verdade. Não fique preso. O que aconteceu com meus pais, Olha, se eu for perguntar se aconteceu com meu pai, com a minha avó, não sei. Só o Senhor sabe. Amém? Então eu tenho que andar neste momento na presença. Porque quando a gente começa a pregar, todos pecaram, todos foram instituídos da glória de Deus. A maioria vai olhar para o passado. Será que meu pai foi salvo, minha mãe, eles não eram de Jesus e tal? Fica essa autocompaixão, preferindo crer que a Bíblia nem é verdade, que os pais estavam certos. E eu não posso acreditar nisso agora, que senão meus pais, meus avós vão estar no inferno. Meus irmãos, deixa o passado para trás. Não lembrei das coisas antigas, nem considerei as coisas passadas. O Senhor diz que faço tudo novo. Presta atenção, viva a tua vida, meus irmãos. Desliga, meus irmãos. Porque eu vou falar uma coisa. No mundo espiritual não tem elo parentesco, meu irmão. Não tem elo. Então acabou. O Senhor Jesus foi muito claro quando ele foi perguntado que quando o marido morria e a mulher ia sendo deixado para o outro, quando realmente todos fossem levados ao céu, e quem seria a mulher? Meus irmãos, o Senhor diz que nós seremos como os anjos, que não casam nem se dão em casamento. Olha que tremendo, meus irmãos. Então a preocupação das pessoas com o céu, como que vai ficar lá? Já pensou, você fala, eu juntei tanto dinheiro aqui, será que eu chegar lá no céu, eu vou realmente poder sacar o meu dinheiro? Senhor, eu tenho tanta herança para receber aqui, meus irmãos não querem dividir, mas quando chegar lá no céu, meus irmãos, as pessoas têm um pensamento tão pequeno. Meus irmãos, nós desligamos. Como a palavra diz, ao mundo nós viemos nu e nós vamos voltar sem nada, meus irmãos. Nós precisamos ajuntar tesouros lá no céu, não aqui, meus irmãos. Nós precisamos tirar todo pensamento terreno, todo pensamento e sentimentos, meus irmãos.
Porque nós começamos uma nova vida. As coisas velhas, a vida passada, ela fica para trás. Meus irmãos, desliga. Não, você não tem mais ligação. Eu estou falando com pessoas que estão chegando no Evangelho, que vem exatamente de um firmamento dessa ligação, e Deus está falando com você. Você está entendendo hoje. Aleluia. Deixa todo o passado. Não lembra. Mas que pastor? Não. Olha para frente, meus irmãos. Olha para frente. Olha a tua vida para frente, daqui para frente, o que aconteceu lá. Não tem mais ligação, não existe mais ligação, meus irmãos. Então, nós precisamos aprender. O Senhor Jesus, Ele mesmo nos ensina que 2 estarão na mesma cama, um será levado e outro será deixado. Já pensou? Jesus está falando de um casamento, e talvez a mulher vai ser salva e o marido não vai, meus irmãos. Talvez 2 estarão no campo, um será levado, outro será deixado. Talvez você tinha ali, uma pessoa que trabalhava junto, que vivia junto, e uma vai ser levada e outra vai ser deixada. Talvez você está na igreja, muitos irmãos, já pensou? Jesus volta, uma parte fica, porque nós não conhecemos o coração dos homens, meus irmãos. Nós não conhecemos. As pessoas, elas usam máscara. Elas usam hipocrisia. É isso que o Senhor sonda e conhece as intenções do coração. Mas nós não. Nós não conhecemos, meus irmãos. Às vezes a pessoa está dizendo, eu sou santo, eu vou, eu faço a obra. E está lá atrás se prostituindo, meu irmão. E aí? Já pensou naquele dia? Fala, mas por que a pessoa não subiu? Por que a pessoa não subiu? Nós precisamos tomar cuidado, meus irmãos. Nós mal nos conhecemos. Você já viu que você mal se conhece? A carne. Nós só vamos conseguir andar nos caminhos de Deus se nós estivermos cheios do Espírito Santo, cheio da palavra. Se você não estiver na palavra de Deus, você não anda com Deus. Não anda. Você precisa ter a palavra de Deus dentro de você, porque aí o Espírito habita. É o Espírito que nos fortifica em Deus. Por isso que a palavra diz pra gente exatamente ter bom ânimo e se fortificar em Deus. Nós precisamos estar fortes. Como que eu vou me fortalecer em Deus? A palavra de Deus tem que estar no teu coração. A Bíblia, meu irmão, você precisa. Você faz curso disso, você faz curso daquilo, faz curso daquilo outro, estudou para isso, estudou para aquilo, e é analfabeto na palavra de Deus. E aí? Sendo que a ocupação primeira que Deus dá ao homem é que ele conheça os seus mandamentos, os seus caminhos. Quando você nasce, meu irmão, é colocado ao mundo, o objetivo nosso é alcançar o conhecimento a Deus. Mas o diabo, ele vai colocar toda uma ideologia humana no qual nós somos criados. Você vê que os pais hoje, a preocupação dos pais hoje, as crianças nascem, logo estão colocando ela na escolinha, daqui a pouco elas estão indo ali o ciclo primário, aí vem o secundário, vai fazer uma faculdade, e a criança nunca teve uma instrução na palavra de Deus, porque os seus pais também não tinham. Se a própria palavra diz, ensina a criança no caminho que deve andar, e quando ele for velho, ele não vai se desviar. Então, meus irmãos, eu quero que entendam, porque hoje está acontecendo muita coisa na vida das pessoas, elas não sabem, meus irmãos. Porque a Bíblia diz assim lá no livro de Provérbios, nós lemos agora há pouco, que maldição sem causa não se cumpre. Meu irmão, maldição sem causa não se cumpre. Nós vemos que as pessoas estão aí andando de uma forma ou de outra sem Deus, sem andar na presença de Deus. Daqui a pouco acontece uma maldição. O livro de Provérbios 3, a maldição do Senhor habita na casa do ímpio, mas a habitação do justo, ele abençoará. Aonde mora a maldição, meus irmãos? A Bíblia diz assim, todos estão destituídos da glória de Deus, todos pecaram, não é o justo sequer. O homem já está debaixo de maldição, meu irmão. Mas pastor, eles estão trabalhando, estão prosperando, são ricos, e você fala que tem maldição? Tem, porque eles estão mortos espiritualmente. Porque se eles morrerem, meus irmãos, eles vão para o inferno. E aí? O problema é que os homens estão olhando a prosperidade dos ímpios sobre a terra. Nossa, eles estão indo de bem a melhor, eles se prostituem, eles fazem isso, eles fazem aquilo, e estão indo de vento em popa. Mas sabe qual é o fim deles? Meu irmão, é a perdição. Eles estão debaixo de maldição. A maldição já está na vida deles, já estão mortos espiritualmente.
Não precisa matar 2 vezes, já estão mortos. É isso que as pessoas não entendem. As pessoas já estão mortas. Pastores estão se prostituindo, roubando e não vai fazer nada. Não, já estão mortos. A morte espiritual já está na vida deles, porque se eles morrerem, eles não vão herdar o reino do céu, eles vão para o inferno, já estão mortos espiritualmente. É isso que você precisa entender. Agora, pastor, é uma luta, né? É uma luta, é uma prova servir Jesus. Muita luta, pastor. Deus está trabalhando no teu coração, tirando exatamente essa murmuração que está dentro da sua vida. Tudo é murmuração, é muita prova, é muita luta, é tudo difícil. Quando você trocar toda essa murmuração e começar a olhar cada caminho que você está passando, aleluia, e fala: Senhor, obrigado por este momento, obrigado pelo alimento de hoje. Quando você começar a agradecer a cada migalha que você recebe, Senhor, olha, tá difícil, mas o Senhor não deixou deixou eu sem o pão, o Senhor não deixou eu sem o leite de hoje, aleluia, glorifica o Senhor em tudo, meu irmão. Obrigado pelo ar, Senhor, deste dia, obrigado, Senhor, porque tudo está acontecendo, mas o Senhor não deixou exatamente a enfermidade chegar até a minha tenda, porque o Senhor tem me guardado, Senhor, obrigado, Deus, aleluia, porque a maldição sem causa ela não vai chegar na tua casa. Você pode estar passando pela provação, você pode estar passando pelo deserto, meu irmão, isso é para edificar a sua vida, isso é para você esperar em Deus, aleluia. O Senhor está ensinando você a andar no meio do deserto e tirar a murmuração do seu coração. Deus ensina você a andar no meio da dificuldade e tirar toda a tristeza dentro do seu coração, aleluia. Glória a Deus. O Senhor diz: filho, aleluia, ainda que você não esteja vendo nada, ainda que você não esteja vendo ouro, não esteja vendo prata, ainda que você não tenha, aleluia, mas o Senhor diz: eu coloco alegria no teu coração, Halabassuri Andrecôbia, porque é tremendo, aleluia, você passar por um deserto, não ter nada, mas está cheio da alegria, certeza que Deus está com você, uma alegria tremenda, meu irmão e minha irmã. O coração do verdadeiro adorador tem que estar desse jeito, e é por isso, meu irmão, você não está aprendendo, você tem passado o deserto e a murmuração continua no seu coração, a tristeza continua no seu coração, mas o Senhor diz, aleluia, que Ele quer te vestir com veste de alegria no meio desse deserto, minha irmã, aleluia. O Senhor está passando na prova, os ossos estão doendo, enfermidade, meus irmãos, o Senhor diz: eu que te curo, eu que te liberto, eu que te sustento, aleluia. É tempo de invocar, buscar o Senhor, invocar o nome do Senhor. Alegra o teu coração, aleluia, porque Deus, Ele quer tirar exatamente as coisas erradas, porque tem muita gente ainda, meus irmãos, que estão na casa de Deus, mas a maldição ainda está habitando na tua casa, está habitando o pecado precisa ser tirado de dentro da sua casa, minha irmã, precisa tirar o pecado está lá, e quando o pecado está dentro da casa, a maldição também está, mas quando o pecado é tirado, meu irmão, a maldição cessa, precisa tirar o pecado da maledicência, meus irmãos, do jugo, precisa tirar o pecado da prostituição dentro da sua casa, precisa tirar esse pecado maligno, meus irmãos, precisa tirar esse pecado do não perdão que está dentro do seu coração, essa tristeza muito profunda pela outra pessoa, meus irmãos, a maldição ainda está ligada, e o Senhor quer tirar todo o mal de dentro do seu lar, da sua vida, e fazer tudo novo. Tira os ídolos, tira os deuses estranhos, Alabassuri Andrecôbia. É tempo, o Senhor diz: se fortifica em mim, não ande mais pela crença dos homens, mas ande pela minha palavra, pela minha verdade. É o Senhor que te enche, que te renova, é o Senhor que te abençoa, aleluia. A bênção do Senhor está na tua vida. É tempo, porque o Senhor, aleluia, Ele abençoa, Deus abençoa, meu irmão, minha irmã. Glória a Deus, aleluia, glória. Podemos estar passando por tempos difíceis, aleluia, por tempos de luta, mas Deus que abre o caminho, tira o impedimento. Deus abençoa a tua vida, aleluia. Ande honestamente na presença do teu Deus, e Deus vai te fortificar a tua empresa, vai te fortificar o teu negócio. É o Senhor que te abençoa, é o Senhor, aleluia. O Senhor diz: tira tudo aquilo que pode trazer maldição sobre a tua vida,
vida, se liberte de todo pecado, de todo engano, se liberte da prostituição. É tempo exatamente de preparar o altar, meus irmãos, é tempo de tirar os ídolos estranhos, é tempo de tirar as coisas estranhas do nosso caminho, de dentro da nossa casa, meus irmãos, aleluia. A nossa casa, meus irmãos, é o altar que Deus quer, aleluia, da pureza, da edificação, da bênção. Que Deus te abençoe, que o Senhor te cure, que o Senhor te liberte pelo seu poder, Pai, porque é o Senhor que nos santifica na verdade, pela tua palavra é a verdade. Senhor, toma todos aqueles que estão acometidos, Pai, por esta enfermidade maligna, que o Senhor venha destruir toda a obra do mal, desfazer todos os sinais malignos, Senhor, contra a vida desses irmãos e abençoa este dia, meu Pai, ainda que esse dia possa ter começado difícil, mas é o Senhor que coloca o ânimo no coração, Pai amado, desses irmãos, aleluia, glória a Deus, xalabassuriandarecúbia, porque o Senhor faz sobressair o sol como a luz do meio-dia na tua vida. Ande na presença de Deus, aleluia, glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor, amém? Cadê o povo que dá glória a Deus? Cadê o povo que dá glória a Deus? Cadê o povo que precisa dar glória a Deus? Meus irmãos, aprenda a entrar lá no mural, dá glória a Deus, amém? Continue ligado com a gente, se liga no Senhor, se liga na força do poder de Deus, amém? Porque o Senhor é que faz maravilhas, o Senhor faz maravilhas, meus irmãos, amém? Creia somente, porque Deus é o Deus realmente que tem mudado as nossas vidas. Deus tem mudado todos os nossos caminhos, amém? Glória a Deus. Creia somente, meu irmão, creia. Deus abençoa, Deus faz prosperar. Tem hora que nós passamos por momentos tão difícil, meu irmão, mas confia no Senhor, aleluia, faça o bem, alegra o teu coração, fortifica o teu coração no Senhor, meu irmão. Não preste atenção nas dificuldades, mas atenta pela fé naquilo que Deus vai fazer. Atenta pela fé, meus irmãos. As ameaças estão aí, mas não se deixe levar pela ameaça, meu irmão. O Senhor está dizendo, come desse pão, como o Senhor usou o anjo para falar para Elias que queria morrer para ele comer o pão, porque longa era a caminhada. Eu digo, longa é a tua caminhada, minha irmã e meu irmão, longa é a tua caminhada. Amém? Se fortifica no Senhor, porque Deus vai fazer maravilhas na tua vida. Fica na paz e Deus abençoa a todos em nome de Jesus. Amém.